O mundo animal está repleto de espécies assustadoras e curiosas, e os biólogos nunca se cansam de encontrar novas criaturas. E se você pensa que já viu de tudo quando o assunto é animais estranhos e raros, esse vídeo está aqui para provar o contrário. Hoje você vai conhecer alguns animais que só nascem uma vez em centenas de anos. Gato com asas. Os gatos estão entre os bichos mais populares do mundo, e há uma legião de pessoas com uma verdadeira adoração por esses animais. Não é à toa que os felinos, junto com os cães, são os animais de estimação mais frequentes em praticamente todo o mundo. Mas você já parou para pensar em como seria se o seu gatinho tivesse um par de asas? Pode parecer loucura, e muitas pessoas até mesmo chegaram a acreditar que era mentira quando esse assunto veio à tona. Mas a verdade é que os gatos com asas realmente existem. Estamos falando de um tipo de mutação congênita bastante raro entre os felinos, mas que já foi observada pelo menos 130 vezes ao longo da história. Não se sabe ao certo o que faz com que esses animais nasçam com esse tipo de apêndice, que se assemelha a um par de asas, mas tudo aponta para problemas envolvendo a gestação. Alguns especialistas, por exemplo, acreditam que essa mutação pode ser provocada pela ingestão de produtos químicos durante o período gestacional, mas apesar de teoricamente alados, esses gatinhos não podem voar, e como todo animal que sofre com mutações, eles precisam de alguns cuidados especiais, mas normalmente as asas não impedem que eles tenham vidas normais. Cães com músculos gigantes. Muitas pessoas gastam grandes quantidades de tempo e dinheiro para entrar em forma e deixar o corpo com aquela aparência musculosa. Mas e se nós dissermos que alguns cães ganham esse corpo de forma natural? É verdade, alguns cães nascem com uma condição genética extremamente rara, que faz com que seus músculos sejam muito mais fortes do que o normal, dando essa aparência que lhes deixa parecendo com o Arnold Schwarzenegger, do mundo animal. Um belo exemplo desta rara condição genética é Wendy, uma cadela da raça Whippet, nascida em Nova York e famosa no mundo inteiro por conta de seus músculos avantajados. Ao longo da sua vida, Wendy foi submetida a uma série de estudos e pesquisas que tentavam entender exatamente o que aconteceu com esse animal a nível genético para que ele tenha nascido dessa forma. Com mais que o dobro do peso normal para sua raça, Wendy pesava cerca de 27 quilos. Ela faleceu em 2017 aos 14 anos de idade, e além de ter sido muito útil para a comunidade científica, ela também viveu uma vida muito alegre ao longo de sua dona e fiel escudeira, a americana Ingrid Hansen. Cobras com mais de uma cabeça. Quem gosta de histórias e jogos de fantasia certamente já se deparou com cobras de várias cabeças. Mas o que você talvez não saiba é que esses animais existem fora dos contos de fantasia e dos videogames. É claro que elas são extremamente raras e você dificilmente vai encontrar alguma por aí. Mas essas cobras realmente existem. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma cascavel com duas cabeças foi encontrada em 2019, chamando a atenção de vários biólogos e cientistas. Apelidada de Dave Duplo, a serpente foi descoberta em New Jersey, mas não foi a primeira da história do país. Em 2009, uma cascavel com a mesma mutação havia sido encontrada no Alabama, chamando a atenção dos biólogos americanos para uma condição que até o momento era bem pouco conhecida. Na maioria dos casos dessa mutação, as cabeças têm movimentos independentes entre si, o que permite que se alimentem separadamente e muitas vezes até mesmo carreguem o dobro do veneno normalmente aplicado em suas presas. E se para algumas espécies de serpentes basta uma picada para derrubar animais de grande porte, como elefantes e até mesmo leões, imagine isso em dobro no caso dos indivíduos com essa mutação. O lado triste da história é que essas cobras com mais de uma cabeça dificilmente sobrevivem por longos períodos de tempo. Em média, elas raramente duram mais de um mês. Na verdade, muitas sequer conseguem sair dos ovos por conta da mutação, e é justamente por isso que elas são tão raras. Porcos com duas cabeças.
E se você acha que somente as cobras podem nascer com mais de uma cabeça, você está completamente enganado. Uma descoberta feita no México chamou a atenção de toda a comunidade científica e chocando até mesmo biólogos renomados. Em 2019, a cidade de Veracruz ganhou manchetes no mundo inteiro por conta do nascimento de um porco com duas cabeças em uma propriedade rural. O animalzinho foi uma espécie de atração para o município mexicano, já que porcos com esse tipo de mutação são extremamente raros, muito mais do que as cobras que vimos anteriormente. Infelizmente, a mutação impedia que ele vivesse de forma adequada, e logo que ele nasceu, os problemas já começaram. Depois que a família percebeu o nascimento do filhote mutante, foram tomados vários cuidados, mas o porquinho sequer conseguia ser alimentado pela mãe. O pequeno mutante morreu cerca de 3 dias depois de vir ao mundo, mas se tornou bastante famoso por sua peculiaridade. Um animal semelhante já havia sido visto em Cuba um ano atrás. No caso do porquinho cubano, eram 2 corpos diferentes partindo de uma mesma cabeça. Da mesma forma, o animal infelizmente não resistiu muito tempo. Cabra com 8 pernas. No interior da Croácia, um fazendeiro foi surpreendido ao perceber que um filhote de cabra totalmente diferente havia nascido após o parto de um dos seus animais. Zoran Paparic, dono da fazenda, logo viu que um dos filhotes tinha uma característica única: ele tinha 8 patas. Zoran logo chamou a atenção dos seus vizinhos para o nascimento do filhote mutante, que foi batizado como Sarka. Logo, vários jornais se reuniram na propriedade e a notícia saiu da Croácia para fazer manchetes em todo o mundo, inclusive em grandes jornais como o Daily Mail e o Times. De acordo com os especialistas, mutações como essa podem acontecer quando há a má formação embrionária de um irmão siamês dentro de um óvulo. O embrião remanescente, neste caso, acaba crescendo com essa curiosa condição. Cobra com pernas. Em 2009, uma chinesa tomou um susto e tanto ao perceber que havia uma cobra na parede de sua casa, na cidade Suining. Ao tentar retirar o animal da sua residência, ela fez uma descoberta inesperada. A cobra tinha uma formação muito parecida a uma perna saindo do seu corpo. O caso chamou a atenção de vários especialistas no país e a cobra foi encaminhada ao Departamento de Ciências Biológicas de uma universidade chinesa. A notícia se espalhou rapidamente na época, mas muito se falou sobre o caso depois disso. De qualquer forma, a grande maioria dos biólogos concorda que a perna provavelmente era resultado de uma má formação genética que acabou gerando uma rara mutação. Cabra com rosto humano. Uma pequena vila do Rajastão, estado da Índia, ganhou notoriedade mundial quando o morador local chamou a atenção para um filhote de cabra especial que havia nascido na sua propriedade. Trata-se de um animal com uma rara mutação conhecida como ciclopia. A condição faz com que o rosto dos portadores não se forme corretamente e, na maioria dos casos, os animais afetados acabam desenvolvendo apenas um olho. No caso dessa cabra, no entanto, a mutação fez com que o rosto do animal se formasse de maneira muito semelhante ao de um ser humano. O filhote se tornou uma celebridade no pequeno vilarejo, com vários moradores alimentando o animal e fazendo filas para visitá-lo. Na Índia, animais nascidos com esse tipo de mutação são vistos como um sinal de boa sorte e por isso são exaltados. Cachorro ciclope. Falando em ciclopia, não podemos deixar de citar um outro caso que ficou bastante famoso envolvendo essa condição genética. Em fevereiro de 2021, nas Filipinas, um cachorro chamou a atenção do mundo inteiro ao nascer com apenas um olho na testa e um claro caso desta rara mutação genética. O cãozinho foi batizado como Ciclope, em alusão ao famoso ser da mitologia grega, e também serviu de origem para o nome da mutação. Apesar de seus donos terem tomado todos os cuidados possíveis para ajudar o animalzinho a sobreviver, ele não resistiu e faleceu após 2 semanas. Ele tinha muita dificuldade para respirar e também não conseguia ser amamentado de forma correta. De qualquer forma, o Ciclope foi uma espécie de celebridade na internet após o seu nascimento e entrou para a história como um dos casos mais emblemáticos de ciclopia entre cães. E caso você esteja se perguntando, apesar da ciclopia poder acontecer em fetos humanos, é altamente improvável que uma
uma criança sobreviva com essa condição. Nos pouquíssimos casos conhecidos dessa mutação em seres humanos, os fetos não resistem à gestação ou acabaram morrendo no parto. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assista aos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Com certeza você irá gostar. Canal Acredita Nisso, sua curiosidade em forma de vídeo.